Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Tudo pronto, eu vou contar mais uma linda história da meia-noite. Mas antes eu preciso fazer esse convite para você. Eu queria tanto que você se tornasse membro do nosso canal. Vai ser tão importante para mim. Você vai ter coisas exclusivas sendo membro. Por exemplo, a interpretação do teu sonho com o Guru Nanak. Você vai ter consulta que você vai fazer por uma psicóloga, querida amiga nossa. Você vai ter história exclusiva, vai poder ouvir as histórias sem nenhuma interrupção comercial. É privilégio. Além disso tudo, você vai pedir gravações para eu fazer para você. De repente, uma pessoa que você quer cumprimentar pelo aniversário, eu vou fazer aquela gravação com aquele áudio exclusivo, especial para você, sabe? Do jeitinho que você pedir. Coisa assim, de amigo para amigo mesmo. De amigo para amigo. Então, para isso, eu quero que você se torne membro aqui do nosso canal. Há um botão abaixo do vídeo, clicou em cima, tem a opção, né? É o convite para que você seja membro do nosso canal. Ô Paulinho, e se eu não quiser ser membro, eu vou perder alguma coisa aqui do teu canal? Não, você não vai ter prejuízo nenhum, de jeito nenhum. Aqui a gente não atrapalha a tua vida jamais, só te ajuda. Você vai continuar tendo o que sempre teve aqui no canal, as suas histórias, a história da meia-noite, as histórias normais, tudo como sempre você teve. É que se você quiser ser membro do canal, vai ter algo a mais, um plus, um privilégio, entendeu? É por isso. Então, atenção, porque a história da meia-noite começa agora. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, tudo o que eu vou narrar aconteceu com a minha querida e amada avó Dileuza e o vô Tadeu. Os filhos da avó Dileuza e vô Tadeu, que aliás não eram poucos, 6, meia dúzia, dentre estes a minha mãe, dormiam quando todos os fatos que eu vou te contar, havidos na fazenda Botafogo, aconteciam. Foi lá, na fazenda Botafogo, que tudo se deu. E eu vou te contar nos mínimos detalhes. A avó Dileuza e o vô Tadeu, eles já estavam deitados. Os filhos já estavam dormindo e eles já estavam deitados. Foi de repente quando a avó Dileuza, deitada, escutou na porta da sala aquelas batidas fortes. A avó Dileuza, ela cutucou assim o vô Tadeu e falou: ô Tadeu, estão batendo aí na porta. Vai lá ver quem é que está batendo na porta. O vô Tadeu respondeu para a avó Dileuza: mulher, dorme, ninguém bateu. Se tivesse batido eu estaria escutando. Não bateu não, é impressão sua, não é nada não. Como eu disse, os 6 filhos da avó Dileuza e do vô Tadeu, e no meio deles a minha mãe, todos estavam dormindo naquele momento. Passado mais alguns minutos,
uma outra batida na porta da sala foi dada. E dessa vez, a batida foi mais forte ainda. A minha avó Dileuza, sempre muito atenta, ela já estava amedrontada. Ela saltou assim da cama, sabe? Ela pulou no chão. E já que ela viu que o vô Tadeu, o marido, não tinha agido, ela resolveu levantar. Ela levantou, ela foi até a sala. Não tinha luz, mas ela pegou a lamparina na mão, ela foi até a sala e ficou quietinha na sala. Ali na sala ela não ouviu absolutamente nada, apesar dos ouvidos pregados na porta. Ela praticamente colou assim o ouvido na porta, sem encostar na porta, mas com a lamparina na mão. Isso demonstra por si a imensa coragem que a avó Dileuza sempre teve. Sempre foi. Inclusive, ela era mais corajosa do que o vô Tadeu. Quando ela viu que não tinha mais barulho, sabe o que a avó Dileuza fez? Ela destramelou. O que é destramelar? Ela girou a fechadura da porta. Não era chave. Atenção. A porta, lá na fazenda Botafogo, na casa da avó Dileuza e do vô Tadeu, não tinha fechadura com chave, não. Era tramela. A tramela, ela era feita em madeira. Então ela girou, ela destramelou a porta, ela girou a tramela, ela abriu a porta. Isso de noite, já passava da meia-noite. Ela abriu a porta, olhou no terreiro, mas nada foi visto por ela. Não tinha nada ali, apenas o de sempre. As árvores balançando ao sabor do vento, aquela agradável brisa daquele horário da madrugada, um vagalume que passava lá no fundo do quintal, às vezes mais de um, o piar de um curiango, tudo bem, até o piar de uma coruja, se ouvia, e o clarão da lua. Mas a minha avó Dileuza, corajosa como só, então ela espiou, botou a cabeça assim pra fora, não tirou o corpo todo pra fora da casa não, porque ela era corajosa, mas também não vamos abusar. Então ela colocou a cabeça pra fora da casa, olhou, aí colocou o corpo pra dentro, fechou a porta, tramelou a porta, que é o contrário de destramelar, tramelou a porta. A porta não era tudo isso não, a porta era uma porta frágil, assim como a tramela também não era tudo isso. Mas ela tramelou a porta, foi se deitar. Naquela madrugada, estava assustada, vocês imaginem. Aquelas batidas, a segunda batida foi violenta na porta. Então a avó Dileuza, ela foi se deitar. E ali ela ficou, demorou um pouquinho para pegar no sono, dorme, não dorme, dorme, não dorme, dorme, não dorme, dorme, não dorme. E naquela madorna, a madorna, deixa eu explicar para as pessoas que não conhecem a expressão, a madorna é quase dormir. É quando você tá, sabe, querendo dormir, a tua cabeça vai saindo daquela sintonia de realidade, mistura com algum sonhinho que pinta aqui, outro sonhinho que pinta ali. Isso chama-se madorna. É o momento anterior ao sono profundo, antes de pegar no sono de verdade, a madorna. E aí foi que o pior aconteceu. Pancadas estrondosas na porta. Mas a pancada dessa vez foi tão forte que após esta pancada, eles ouviram aquela singela estrutura de madeira de cedro desabar naquele chão estucado. Caiu. O quê? A guarnição da porta, alguma coisa caiu da porta. Fez aquele barulho. Será que a porta? No espanto que levou, a minha avó, a Dileuza, ela falou pro meu avô, o Tadeu, Tadeu, pelo amor de Deus, derrubou a porta, corre lá, homem, levanta, que será que é isso? A porta caiu, derrubaram a porta, só pode ser alguma pessoa, e pelo jeito a pessoa tá aqui dentro de casa já. Ô Tadeu,
Tadeu, acorda, levanta. Derrubaram a porta. Ah, derrubaram a porta, a pessoa tá dentro de casa, vamos lá. Diante do exposto pela minha avó pro meu vô Tadeu, vocês já observaram que a corajosa da história é a minha avó, né? O exposto pelo vô Tadeu estava cansado. Nesse meio tempo, aí não teve jeito. Quando ela falou que a porta caiu, e o vô Tadeu escutou também a peça caindo naquele chão, os dois se levantaram depressa. A avó segurando a lamparina. Meu avô pegou um porrete. Era uma mão de pilão que ele guardava dentro do quarto exatamente para uma eventualidade. Meu avô pegou a mão de pilão, veio com um porrete, acreditando firmemente que a porta de fato estaria caída no chão. Mas quando ele chegar na sala com a lamparina na mão da vovó, enganaram-se. Não, a porta não tinha caído, não. E nem guarnição da porta, se é que a gente pode chamar aquilo de guarnição. A tramela estava tramelada, a porta estava intacta. Aquele barulhão todo, se fosse nos dias de hoje, pra gente ser moderno, eu falaria, foi fake. Quer dizer, o barulhão todo foi falso. A porta estava inteira. De todo modo, minha corajosa avó Dileuza falou, você fica com a mão de pilão armada aí. Eu vou abrir a porta. Meu avô com a mão de pilão ficou armado. Eu vou abrir a porta. Você tá escutando, Tadeu? Pode abrir. Pode abrir que eu tô aqui com a mão de pilão já no jeito. Vai, pode abrir. Pode abrir. Foi quando a minha avó abriu a porta. Ela abriu a porta e no que olhou... Aqui uma pausa. Vovó já entendia aquelas alturas, porque era a terceira vez que ela escutava o estardalhaço da batida na porta, que aquilo tudo que estava acontecendo não era normal. Isso estava claro para a vovó. A vovó Dileuza não havia sido a primeira vez que ela tinha levantado, essa era a terceira vez que ela tinha levantado na noite. Então ela entendia que o que estava acontecendo naquela noite naquela casa, lá na fazenda Botafogo, onde moravam vó Dileuza, vô Tadeu e os 6 filhos, e dentre eles minha mãe, aquilo não era normal. Só que aí a minha avó abriu a porta da sala, meu avô com a mão de pilão armado, se entrasse alguém, o meu avô ia derriçar a mão de pilão na cabeça do invasor. Mas só entrou foi o vento. O vento frio da madrugada, a luz da lua, o piar do coriango, o piar de alguma coruja. Noite de fazenda é assim. Vagalumes que eram vistos passando quase no fundo do terreiro. A essas alturas, como não entrou pessoa nenhuma, o meu avô desarmou o golpe que ele ia dar com a mão de pilão. Ele trouxe a mão de pilão mais ou menos para a paralela do corpo do seu lado direito. Ele estava segurando com a mão direita. A mão de pilão ficou paralela à direita do meu avô. Ele agora ajudava a minha avó a espiar lá fora, o que estava acontecendo. Afinal de contas, que batida havia sido aquela? Foi quando a minha avó, que já tinha escutado 3 vezes as pancadas fortíssimas na porta, ela olhou para frente, não viu nada, falou, eu vou arrodear a casa. Cuidado, Dileuza, também não precisa rodear a casa. Não, vou arrodear a casa, você vem comigo com a mão de pilão. Vó corajosa, o vô Tadeu não estava do mesmo jeito animado, não. Você é danada, né, Dileuza? Você quer rodear a casa? Vou rodear, você vem com a mão de pilão atrás. E a avó Dileuza saiu dando uma volta assim pela casa onde eles moravam, na fazenda Botafogo. Ali atrás ela não viu nada, mas ao rodeá-la, indo de encontro àquele pé de umbu,
Quando ela olhou assim debaixo do pé do umbu, ela viu uma fumaça branca, avó. E aí o meu vô viu também. Uma fumaça branca formando uma imagem, uma figura, um vulto de uma pessoa. E aquela imagem, aquele vulto foi aos poucos sumindo nas sombras escuras do pé do umbu. E parece que aquela fumaça, aquele vulto formado por aquela fumaça entrou pelas raízes que estavam expostas do pé do umbu e desapareceram ali. Apesar da noite clara, devido à claridade da lua, as sombras faziam uma escuridão perfeita para abrigar aquela imagem daquela fumaça branca que tinha sido avistada pela minha avó, vó de Leusa, e visto também pelo meu vô, o vô Tadeu. Mas será que é assombração, Tadeu? Eu acho que é, viu, de Leusa? E se for, tem a ver com esse pé de umbu aí, você viu? O bicho parece que entrou pelas raízes do pé do umbu e sumiu. Alguma coisa tem a ver com esse pé de umbu. Vão entrar, Dileuza? Vamos entrar? Vamos ficar mais um pouquinho, para ver se a gente vê mais alguma coisa? Dileuza, já vimos que era para ser visto. Acho que é assombração mesmo. Vamos dormir. Meu avô Tadeu acabou convencendo a avó de Leusa de que era hora já de entrar para dentro de casa, e foi exatamente o que fizeram. Mas daí para frente, como é que fazia para dormir? O braço de pilão, a mão de pilão, como queiram, ficou do lado da cama, praticamente já na mão de meu avô, e a lamparina pertinho da avó de Leusa. A avó de Leusa fez lá suas rezas. O vô Tadeu, acho que também, porque a avó de Leusa via a boca de vô Tadeu se mexendo. Devia estar rezando, pedindo. Eu só sei dizer que o cansaço, porque eles trabalhavam demais, meu Deus do céu, minha avó era muito trabalhadora, meu avô muito trabalhador, estavam plantando arroz e estava na época de colher esse arroz, era trabalhão, mas trabalhão para mais de metro, como eles diziam lá na fazenda Botafogo. De tão cansado que estavam, dormiram, e ao dormir, a minha avó sonhou. Quando deu 5:30 da manhã, e eles sabiam da hora, porque o mimoso era o galo. O mimoso, o galo, ele parece que tinha a hora exata para cantar. 5:30 da manhã, se escutou, foi a voz do mimoso galo cantando. A minha avó de Leusa acordou, olhou pro vô Tadeu, cutucou o vô Tadeu, que também não estava dormindo pesado, essa hora já era hora de levantar. Oi. Tadeu, tive um sonho, Tadeu. Tem coisa enterrada, eu sonhei. Que é, Dileuza? Tem coisa enterrada na raiz do pé do umbu. Eu sonhei. Foi isso que a assombração quis mostrar. Será? Hoje eu vou olhar para ver. Tá bom. Dali para frente, vó de Leusa se ocupou em fazer o café, enquanto dava detalhes do sonho pro vô Tadeu. Vô Tadeu saiu pro roçado de arroz, os filhos mais velhos se levantaram para ajudar, e quando deu mais ou menos umas 5 da tarde, ele regressou, ele voltou, e de acordo com o que se acreditava naquela época, a verificação disso tinha que ser exatamente na hora da Ave Maria, 6 da tarde. 6 da tarde, o sol já tinha se posto, a noite caía, e com enxadão, meu avô, acompanhado da minha avó, mais longe dos olhos dos filhos, que eles fizeram ficar dentro de casa, começaram a cavucar. E o mais impressionante foi que depois que fizeram um buraco
com mais ou menos, contou o meu avô, que deu mais ou menos uma profundidade de 4 palmos de profundidade. Encontraram um pequeno baú e dentro deste pequeno baú, pasmem, meia dúzia de moedas, 6 moedas. Elas não eram moedas grandes, não. Para que vocês tenham uma ideia do tamanho das moedas, mais ou menos seriam moedas de centavos hoje, para que vocês tenham uma ideia. Mas as 6 moedas, todas as moedas eram de ouro maciço. Só que eles não falavam assim, eu gostava de ouvir a minha avó explicando, meu avô explicando, eles falavam ouro maciço. Eu gostava de ouvir essa história. Eles enchiam a boca, a avó de Leusa, ouro maciço, minha filha, ouro maciço, dizia a avó de Leusa. Eu ri, eu gostava de ouvir maciço. É melhor do que maciço, né? Eu acho que tem palavra que às vezes, quando pronunciada erradamente, ela parece que retrata mais a realidade do que a palavra original. Na minha opinião, essa é uma. Maciço parece que é mais do que maciço. É ouro maciço, minha filha. 6 moedas. 6 moedas foram encontradas dentro daquele baú. De acordo com a vovó, o valor daquilo foi tão significativo que o meu avô pôde comprar, inclusive, implementos agrícolas, comprou mais cavalo, comprou mais um burrinho, comprou mais, chamavam de roçadeira. Eu não sei se vocês sabem o que é isso, mas roçadeira era um instrumento agrícola que se amarrava atrás do burrinho, o burrinho puxava, a roçadeira ia roçando e tombando a terra, chamava-se roçadeira. Roçadeira. Eu não cheguei a conhecer, sabe? Eu estou escrevendo aqui a carta para vocês, mas eu descrevo conforme a descrição feita pela minha avó de Leusa e pelo meu avô Tadeu. Compraram de tudo com aquelas moedas, ajeitaram a vida e até aí é que vem a parte mais curiosa. A minha mãe ganhou, porque a obrigação do pai da noiva sempre foi de custear a festa da filha. Então a minha mãe, que era entre as mocinhas a mais velha, da avó de Leusa e do vô Tadeu, ela teve a festa dela de casamento garantida e custeada por aquelas moedas de ouro. Diz que foi um festão. Mataram uma novilha, era assim que se falava, fizeram um churrascão. A festa de mamãe foi um festão. Foi um festão. Pena que naquele tempo os convidados não tinham o hábito de levar presente, não. Pelo menos na roça era assim. Não posso dizer como é que era o costume de quem vivia na cidade, mas a minha mãe, juntamente com o meu avô Tadeu e a minha avó de Leusa, eles deram um festão no casamento da minha mãe, que casou com o Armindo. Armindo é o meu pai. A festa foi maravilhosa, com muita fartura, inclusive com a novilha que acabou sendo morta e virou churrasco, mas de presente mesmo não ganharam nada. Não ganharam nada. A casa acabou sendo montada também com a ajuda das moedas encontradas pela avó de Leusa e o vô Tadeu. Então, qual é o objetivo dessa minha narrativa, dessa carta que eu mandei modernamente através de um e-mail para você, Paulinho Pessoa? Exatamente para relatar tudo que aconteceu com a minha avó de Leusa e o meu avô Tadeu, o encontro dessas moedas, porque, na verdade, o encontro desse baú com as moedas acaba provando por si de que realmente a alma fica apenada ou fica penada no sentido de que quando
se prende a algum bem material, é preciso dar um desfecho àquilo, né? Porque eu conversava muito com a minha avó, conversava muito com o meu avô. Hoje, lamentavelmente, eles não estão mais aqui. Que pena. Meu avô e a minha avó já passaram para o outro lado do mistério. Hoje eles não estão mais aqui, mas eu sempre que conversava com eles exatamente nisso. De não se apegar às coisas materiais, porque do outro lado do mistério, o material acaba atrapalhando, né? Porque você vê, enquanto aquela alma não voltou para dizer que tinha enterrado ali aquele baú, ela não encontrou paz. Alguém haverá de perguntar, se descobriu, por exemplo, quem foi que fez aquilo, qual era a identidade da pessoa que morou ali. Olha, eu cheguei a fazer essa pergunta para minha avó e para o meu avô, mas eles não tinham também uma resposta. O que se sabia é que naquela fazenda, a Fazenda Botafogo, ela era muito maior do que ela era quando meu avô e minha avó moravam nela. Era uma fazenda muito maior, era uma fazenda onde morava um senhor de engenho. Vocês sabem que o senhor de engenho, ele era o rei da sociedade da época. Então morava um senhor de engenho com muitos escravos lá. Então se suspeita, não que as moedas fossem do senhor de engenho, porque o senhor de engenho tinha muito mais do que isso. A suspeita de quem ajudou a vovó nessas pesquisas, que foram meus tios e até a minha mãe, a suspeita era de que algum escravo desse senhor de engenho ou pegou essas moedas, ou encontrou essas moedas, ou achou essas moedas, ou até ganhou essas moedas, e para que ele não perdesse, ou as moedas não lhe fossem roubadas, ou lhe fossem tiradas à força, ele acabou fazendo aquele baúzinho e colocou as 6 moedas de ouro dentro. É a dedução a que se chega. Se as moedas existissem até hoje, eu não sei, devem ter sido derretidas, com certeza teria um valor histórico muito grande, mas naquela época teve apenas o valor mesmo do ouro, né? Que aliás ajudou em tanta coisa, inclusive na festa do casamento da Edileuza. Minha mãe é Edileuza, o nome da minha mãe, e a minha avó era Dileuza. O diferente do nome da minha mãe para o nome da minha avó é o é a palavra é na frente. Minha mãe é Edileuza e a minha avó se chamava Dileuza. Ela era a filha, a mulher mais velha do vô Tadeu e da avó Dileuza. Essa era a história que eu tinha para contar. Você gostou da minha história da meia-noite? Se você gostou, manda aí o teu joinha, curta a minha história. Aproveita e faça também aquele comentário aqui no canal do Paulinho Boa Pessoa. Ah, e se sobrar gentileza, não precisa mandar uma moeda de ouro. Não, basta você mandar um valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa, já é o bastante. E muito legal essa campanha, viu, Paulinho, que você está fazendo agora, para que o seu canal tenha membros. Eu quero me inscrever. Eu também vou me tornar membro do seu canal, com certeza. Agradeço o carinho e a força de vocês.